Vamos meditar na palavra de nosso Senhor. Queridos, Jesus Cristo, quando esteve sobre a face da terra, Ele usou de alguns expedientes para que as pessoas compreendessem a sua mensagem. Ele deu exemplos, Ele citou a natureza, Ele citou uma série de situações de trabalho, enfim, do dia a dia das pessoas, para que, através desses exemplos, as pessoas pudessem compreender o que era que Ele queria, para que as pessoas tivessem uma noção clara da sua mensagem, compreendessem a mensagem de salvação. E nesse texto de Mateus capítulo 18, versículos 3 e 5, que nós vamos ler nesse momento, é mais um dos exemplos que Cristo usa para mostrar-nos a necessidade de uma transformação, de passarmos por uma modificação de vida, para alcançarmos os céus, para estarmos na glória com o Todo-Poderoso. Mateus capítulo 18, versículos 3 e 5. Nos diz a palavra: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. E aquele que, por ser meu seguidor, recebeu uma criança como esta, estará recebendo a mim. Amém? Senhor, nós te louvamos pela tua graça e pela tua misericórdia. Nós te louvamos, ó Deus, por esses minutos aqui na tua presença, reunidos com nossos amados. E queremos clamar ao Espírito de Deus que tu venhas falar ao nosso coração, que tu venhas mover na nossa vida nesta noite, para que nós possamos compreender a tua vontade, servi-lo com prazer e alegria, Senhor. Abençoa-nos e esteja conosco, é o que nós pedimos. Espírito Santo de Deus, fale nessa noite aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados, o Senhor Jesus, Ele usou o exemplo da criança. Cristo disse, estava ali reunido, Ele olhou para uma criança e disse: se aqueles que querem me seguir não forem iguais a esta criança, a estas crianças, não entrarão no reino dos céus. O interessante, amados, é que quando você vê uma criança, vê a Elisa, ou uma criança até a idade da razão, ela não tem assim aquela maldade, ela tem uma maldade que é natural ao ser humano pecador, mas ela não planeja o mal, ela não faz as coisas com aquele plano, ou seja, ela não para maquinar o mal e praticar o mal. Ela deixa se mover apenas pela sua infância, por aquilo que é natural. A vida do ser humano precisa ser desta forma hoje. Nós que estamos acima da idade da razão, nós precisamos olhar para a criança, olhar o exemplo da criança e vivermos essa verdade, para que assim possamos deixar a palavra de Deus entrar em nossos corações e deixar que a graça do Eterno venha mover poderosamente na nossa vida. Se não for dessa forma, irmãos, é impossível que acessemos o céu, é impossível que estejamos na glória com o Todo-Poderoso. E nós vemos, amados, que as crianças, elas são naturalmente felizes, não é verdade? Por mais difícil que seja a situação, pode ser uma criança muito humilde, que não tem aonde morar, mas ela tem uma infância geralmente feliz. Ela está sempre brincando, ela está sempre sorrindo. A nossa vida, irmãos, como homens, mulheres de Deus, precisa também ser dessa forma, porque nós temos o Senhor que cuida de nós, é Ele que nos ampara, é Ele que nos guarda, e mesmo que venham as dificuldades sobre a nossa vida, nós não podemos deixar que essas dificuldades dominem o nosso ser. A criança é muito interessante. Ela está ali, ela apanha, ela está numa situação complicada, ela está repreendida, mas em instantes ela está totalmente de bem. Ela não guarda no coração o mal, não guarda no coração a maldade. O homem de Deus, ele precisa cultivar continuamente a felicidade, amados. Cultivar continuamente a paz que o Senhor nos dá. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ser como crianças, sermos como crianças. No Salmo capítulo 30, versículo 5 diz:
O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Quando nós, amados, estamos firmados na rocha, firmados no Senhor Jesus, você pode passar por dificuldades extremamente complicadas, momentos extremamente difíceis, mas quando nós esperamos no Senhor, a promessa dele é que a alegria, que a paz, ela vem pela manhã. O Senhor não desampara os seus. O Senhor não desampara aqueles que são fiéis a Ele. A nossa alegria, ela está em Cristo Jesus. Nós temos também o exemplo do apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Ele diz: eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. O apóstolo Paulo, ele faz um resumo da sua vida. A sua vida com Jesus foi pontilhada por dificuldades, pontilhada por problemas, mas ele não se deixou abater, porque a alegria que ele tinha era do Senhor, era a paz do Senhor. Ele entendeu a mensagem de Cristo Jesus, ele entendeu que era preciso confiar no Todo-Poderoso, confiar no Senhor, e portanto ele deixava que a alegria do Eterno movesse na sua vida. Filipenses 4, versículo 4, o apóstolo Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Irmãos, esta é a recomendação da palavra, é assim que o Senhor ensina os seus servos. Nós precisamos nos alegrar continuamente no Todo-Poderoso, e se nós estamos passando por momentos difíceis, busquemos o Senhor, busquemos a paz do Senhor, busquemos a alegria do Todo-Poderoso, porque Ele virá e Ele moverá na nossa vida, Ele moverá na nossa vida. Olhemos, portanto, para a criança e veja a pureza da criança, e veja como são naturais, amados. E ainda diz a Bíblia que elas são sinceras e francas. Sinceras e francas. Nós precisamos cultivar dentro do nosso coração atos de sinceridade. Precisamos, amados, ser sinceros em todas as nossas atitudes. Sinceros em tudo quanto façamos. Se você trabalha, seja sincero, seja honesto no teu trabalho. Se você faz qualquer outra coisa, também cultive a sinceridade, cultive a honestidade, porque é desta forma que é preciso vivermos, irmãos, sinceros e honestos continuamente. E nós vemos que assim também é a criança. Quando a criança está naquela fase da inocência, ela pode ter feito uma coisa muito errada, mas ela é franca, ela é sincera e ela fala o que fez. Geralmente fala o que fez. Porque ela não tem a noção da responsabilidade. Ela não tem a noção da dificuldade, amados. E ela se deixa mover pela confiança que tem nos seus pais. E assim precisa ser a nossa vida. Sermos sinceros e francos diante do Todo-Poderoso em todas as situações. E o Senhor Jesus continua nos ensinando através da vida da criança. Ele diz ainda que elas são confiantes no cuidado paternal. Essa fase só quem é pai vai compreender, ou quem é mãe, principalmente as mães. Só as mães vão compreender isto com bastante profundidade. Uma criança, ela confia integralmente na sua mãe. E às vezes ninguém consegue acalentá-la. Ninguém consegue acalmá-la, a não ser a mãe. E lá em casa é dessa forma. Quando a Elisa está estressada, quando a Elisa está ali chorando ou situações semelhantes, só mesmo a pastora Tenilza para acalmá-la. Eu não consigo fazer isso. Mas por quê, irmãos? É porque elas são confiantes no cuidado paternal. Elas são confiantes. Elas confiam que a segurança está nos seus pais. E elas buscam essa confiança. Elas buscam isso, irmãos. Nós temos um pai que não morre. Nós temos um pai que não esquece da gente. Nós temos um pai que cuida de nós a cada minuto, a cada segundo. Nós temos o Todo-Poderoso. E quando você estiver desesperado, chorando pelos cantos, sem saber o que fazer, olhe para o Senhor. Olhe para o Todo-Poderoso, porque da mesma forma que a mãe cuida do seu filho, da mesma forma que a mãe acalenta seu filho, o Todo-Poderoso também cuida de nós. Cuida de nós. O Senhor, Ele te pega nos braços e Ele te balança.
e Ele te dá aquilo que você precisa, que é a paz. Amém? Queridos, nós precisamos colocar a nossa confiança no Senhor. É confiar no Todo-Poderoso, porque é Ele que cuida de nós. Quando nós confiamos no Senhor de fato, Ele vem e Ele toma nossas dores, e Ele nos abençoa, e Ele nos faz andar, e nos dá condições para vencermos todas as dificuldades. É o Senhor que cuida daquele que está desamparado. É o Senhor que cuida daquele que está necessitado da graça, da sua misericórdia. É o Senhor que não tem o braço encolhido, mas é o Senhor que está sempre pronto a abençoar, irmãos. Esse é o Deus que nós precisamos cultivar, trazer para dentro de nossos corações. E ainda, irmãos, assim como a criança confia na alimentação que os pais concedem, nós precisamos confiar naquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. A criança, irmãos, ela sabe que vai comer, basta apenas chorar. Quando chora, come. Não é assim? E nós muitas vezes não temos chorado diante do Senhor. Nós não temos chorado. Nós somos duros. Nós temos dentro do coração aquele princípio que Deus sabe da minha necessidade e que Ele cuide de mim. Mas eu quero falar para vocês que isso é fato. Mas o Eterno também quer ver da gente, irmãos, a humildade para nos achegarmos diante dEle, para clamarmos a Ele pela sua graça e pela sua misericórdia. E quando assim nós fazemos, o Senhor tem prazer em nos abençoar, prazer em nos ajudar e fazer coisas novas naquele que assim busca. Mateus capítulo 6, versículo 25, disse Jesus: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Esse texto, amados, Jesus estava falando algo extremamente sério e que muitas vezes nós não observamos. Muitas vezes nós temos deixado de servir ao Senhor, porque pequenas coisas tomam o lugar que deveria ser do Senhor em nossos corações. Muitas vezes coisas pequenas, elas tomam o lugar do Senhor na nossa vida. Ela nos afasta do Todo-Poderoso. Ela nos faz andar por caminhos nos quais o Senhor não está. Nós não podemos nos contentar com essas coisas, mas é preciso que o Senhor esteja continuamente em primeiro lugar na nossa vida. Quando nós agimos como crianças, quando nós somos como crianças, dependentes do Pai Eterno, Ele virá em nosso socorro e Ele trará tudo quanto necessitamos. Mas da mesma forma que uma criança exige cuidados contínuos dos seus pais, nós precisamos exigir o cuidado contínuo de Deus para a nossa vida. Evidentemente que esse exigir o cuidado contínuo de Deus, exige também de nós a disponibilidade de reconhecermos a Deus como Pai, de reconhecermos o Senhor como Pai. E essa é uma dificuldade muito grande. Nós não temos reconhecido Deus como Pai. Nós reconhecemos Deus como dono da bênção, não é verdade? Todo mundo diz, o dono da bênção, o abençoador, aquele que te faz prosperar e anda nessa linha. Só que ninguém olha para Deus e diz, meu Pai amado, aquele que cuida de mim, que zela de mim, e ao qual eu submeto a minha vida. Submissão de vida, irmãos, é uma necessidade urgente para cada um de nós. Porque se assim nós não fizermos, como vamos acessar os céus? Como, gente? Como? Será que o Senhor vai abrir? Será que Deus vai abrir concessões para mim ou para você? Deus vai olhar para você e vai te achar tão especial que Ele vai, esse aí eu vou dar um jeitinho para ele. Deus não dá jeitos. Entendamos isso, irmãos. Deus não dá jeitos. Deus resolve questões. Mas Ele não faz gambiarra. Deus não faz gambiarra. E o caminho do céu não tem um caminho da gambiarra. Não tem. Tem só um caminho
que é Jesus. E este que diz que nós temos que ser como crianças para acessarmos os céus. Você tem sido como criança para acessar os céus? Tem sido. Porque não há dependência de Deus então na tua vida. Mas o que é dependência? É viver princípios do Senhor, é estar em obediência, é estar em conexão contínua com Deus. Tem que haver isso na vida da gente, irmãos. Nós queremos muito de Deus, mas nada temos a oferecer ao Senhor, por incrível que pareça. Nada temos. E as coisas pequenas são empecilhos grandes demais que nós colocamos para nos auto-justificarmos. Mas Deus não entende nada disso, irmãos. Deus não entende. Deus não entende. Porque Ele conhece o teu coração e Ele sabe até onde há sinceridade nas tuas palavras. Ele sabe até onde há sinceridade. E vemos ainda, irmãos, que as crianças, elas são afeiçoadas, apegadas a seus pais. É interessante isso. Nós olhamos e muitas vezes vemos que no meio da multidão está o filho gritando, pai, pai, pai. Olha só como são as coisas. A confiança, o apego da criança para com o pai. Ele não chama pelo nome do pai, mas ele grita pelo pai. Ele tem convicção plena que seu pai vai entender que é ele que está chamando. Precisamos ter essa convicção, irmãos, de gritarmos pelo Senhor, certos que é o Senhor, e é o Senhor que vai nos atender, que Ele há de nos atender. Nós não precisamos de coisas complicadas para acessarmos a presença do Senhor. Nós precisamos apenas de uma vida sujeita à vontade do Senhor. De uma vida submissa, de uma vida consagrada, dedicada, sermos de fato filhos do Senhor, apegados ao Pai, afeiçoados ao Pai. Oh, irmãos, essa questão é tão difícil. Vou ser bem sincero para vocês. A questão de sermos apegados a Deus é tão difícil. Não é tão fácil quanto parece. Para o filho ser apegado aos pais é fácil. E naturalmente isso ocorre. Dificilmente você vê um filho que não é apegado, que não tem, principalmente até a idade da razão, que não tem aquele apego, aquele carinho para com seus pais. Dificilmente você vê isto. Mas nós temos uma dificuldade muito grande em possuirmos esse apego, de estarmos juntos do nosso Pai eterno. E parece, irmãos, que nós não reconhecemos a paternidade de Deus sobre a nossa vida. E nós, ao invés de fazermos tudo para agradar ao Senhor, tudo para agradar ao Todo-Poderoso, andamos na contramão do Senhor. Nós gostamos do pecado, gostamos da desobediência, gostamos de fazer tudo aquilo que fere o Deus que nós afirmamos amar. Se eu perguntar a esse povo que está aqui reunido, glórias a Deus pelas vossas vidas, quem de vocês ama o Senhor? Eu creio que 100% destes hão de levantar a mão e afirmarão: eu amo o Senhor. Eu creio que todos. Mas ainda, quem confia suficientemente no Senhor para apenas gritar: Pai, Pai, Pai? Quem confia suficientemente? O nosso amor, irmãos, ele é muito estranho. Nós amamos, mas ferimos aquele que amamos. Nós amamos, mas desobedecemos aquele que amamos. Nós amamos, mas não queremos nada com aquele que amamos. É estranho, não é verdade? A criança, quando ama seu pai, ninguém a tira do colo. Pode chegar seu melhor amigo e falar: vem. Dificilmente ela vem. Dificilmente. E nós temos um amor tão grande para com o Senhor. E o inimigo de nossas almas, conhecido como demônio, Satanás e outros nomes mais, diz: vem para mim. Aí, não é?
Cida gostou do meu pulo aqui. Mas muitas vezes temos feito assim, queridos. Nós temos nos jogado nos braços do nosso inimigo, em detrimento do amor de Deus. Que amor é esse? Nós não podemos agir assim, irmãos. Você ama o Senhor. Disse Jesus um dia: quem me ama, guarda os meus mandamentos. E ele continua dizendo mais à frente: quem não me ama, não guarda os meus mandamentos. Para não restar dúvida, E se nós afirmamos amar o Senhor, porém se nossos atos são contrários à vontade do nosso Pai eterno, nosso amor não é verdadeiro, não é real, irmãos. Mas qual é a consequência disso? A consequência é uma só. Se nós não estivermos ligados, totalmente unidos ao Senhor, não vamos acessar os céus. Não vamos, amados. Não se deixe enganar. Para que nós possamos acessar os céus, Cristo diz que Ele é o caminho. Eu sou o caminho, afirmou Jesus. Mas qual é o caminho que você está trilhando que vai te levar para os céus? O teu caminho tem pecado? O teu caminho tem prazeres da carne? O teu caminho tem a mentira? O teu caminho tem atos ruins que não agradam o Todo-Poderoso? Afirmo para você que este caminho é o de Satanás, mas não é o caminho do Senhor, não é o caminho de Deus. Não se engane, gente. Não se deixe enganar por Satanás, não se deixe enganar. Porque muitas vezes as pessoas estão andando no caminho das trevas, nos braços carregados pelas trevas, pelo inimigo, e acham que estão nos braços do Senhor Jesus, e acham que estão de bem com Cristo Jesus. Nós precisamos olhar para a palavra e viver a Bíblia de uma forma incondicional. Amados, uma vida sadia é aquela que há crescimento. Uma criança sadia é aquela que cresce. Uma criança que chegou até uma estatura, os anos passam e ela não continua crescendo. Há alguma coisa errada com a sua vida. E na verdade existe até uma linha do crescimento que você acompanha a média conforme a idade. E se estiver abaixo ou acima, alguma coisa errada está, e mandam procurar os médicos para ver o que está acontecendo. Irmãos, se você não estiver crescendo, se a tua vida é do tamanho do ano passado, tem alguma coisa errada com você. Se você não consegue crescer, se você não consegue alcançar a estatura do varão perfeito que é Jesus, alcançar aquilo que Deus quer para a tua vida, existe alguma coisa errada. E só o médico dos médicos pode curar essa enfermidade da falta de crescimento. E ela vem através do arrependimento e da confissão de nossos pecados. Queridos, é preciso sermos como crianças, cheios da graça do Todo-Poderoso, para acessarmos os céus e sermos com o Senhor uma só pessoa. Irmãos, se nós não vivermos essa verdade que o Senhor tem para nós, como é que vamos alcançar a alegria? Como é que vamos ser felizes? Como é que teremos a paz do Senhor de fato na vida? Impossível, irmãos, impossível. Mas quando nós temos a alegria do Senhor, a paz do Senhor na nossa vida, nós vamos viver aquilo que Ele tem para nós. Se nós não vivermos uma vida franca, uma vida de honestidade, uma vida de sinceridade, como é que vamos louvar, glorificar o Todo-Poderoso, amados? Como? Impossível. Não teremos com certeza acesso à presença de nosso Senhor e Salvador.
Mas é necessário que aqueles que amam o Todo-Poderoso, que joguem as suas vidas, para que o Senhor cuide, para que o Senhor zele, para que o Senhor abençoe, para que o Senhor manifeste a sua graça poderosamente. Precisamos fazer isto, igreja. É confiar no Senhor, é depositar a nossa esperança continuamente no eterno, certo que Deus não vai te desamparar, mas Deus há de fazê-lo crescer, Deus há de abençoá-lo, Deus há de fazê-lo prosperar na tua jornada, Deus há de abençoá-lo, e você será alguém cheio do Espírito Santo de Deus. E nós, amados, não podemos viver uma vida de qualquer forma, mas sim uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida que represente a graça do Senhor, que mostre que nós conhecemos a Deus e que somos o Todo-Poderoso. Será que conseguem reconhecer Jesus na tua vida? Será que conseguem reconhecer Jesus na tua vida? Ou ainda, será que Jesus olha para você e te reconhece? Será que Deus olha para você e te reconhece como filho ou como criatura? Diz o mundo que todos são filhos do Senhor, todos são filhos de Deus. Diz a Bíblia que todos são criaturas de Deus, e aqueles que são fiéis são adotados através de Cristo Jesus e feitos em filhos de Deus. É assim que está na Bíblia, povo dos céus. É dessa forma que nós encontramos a afirmação do Senhor, o cuidado de Deus para com as nossas almas. No entanto, nós precisamos compreender essa realidade e vivermos essa verdade, para que a nossa vida seja abençoada e alcancemos o favor de Deus, o zelo de Deus, tal qual o pai humano cuida do seu filho. O Senhor muito mais cuidará de nós, porque o amor do Senhor, Ele é infinito, Ele é infinito, Ele é infinito, irmãos. Há um texto que diz que se os pais humanos sabem cuidar dos seus filhos e não dão uma cobra quando o filho pede pão, imagine o Senhor, o que te dará quando você for fiel e viver segundo a vontade dEle. Ele te abençoará de uma forma muito profunda, muito grandiosa. Mas nós precisamos entender essa verdade e buscarmos esse crescimento para a nossa vida, buscarmos esse crescimento, o crescimento que é o conhecimento do Senhor, que é a proximidade de Deus, que é o prazer de estar na presença do Eterno. E se você não tem prazer em estar na presença do Senhor, alguma coisa errada está acontecendo contigo, porque o prazer é uma das qualidades, é uma das marcas do Espírito Santo na vida daquele que ama o Todo-Poderoso. É impossível, irmãos, alguém afirmar: eu amo Jesus, mas eu não gosto de ir para a igreja. Eu amo Jesus, mas eu não gosto de ler a Bíblia. Eu amo Jesus, mas eu não gosto de orar. Eu amo Jesus, mas é tão difícil. Irmãos, quem ama de fato Jesus Cristo, o seu prazer está no eterno. A sua alegria está em Deus. E ele vive voltado exclusivamente para o Senhor, exclusivamente para o Todo-Poderoso. Nós precisamos entender essa verdade e cada dia mais buscarmos do Senhor o seu cuidado. E lembrem-se do Senhor, Ele diz: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino dos céus. E você, em relação ao Todo-Poderoso, é igual a uma criança? É igual a uma criança? Jesus colocou a condição. Diz ainda: a pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. Nós precisamos abrir mão da nossa sabedoria e de tudo quanto temos e abraçarmos o Senhor, e abraçarmos o Todo-Poderoso com todas as nossas forças, com todo o nosso vigor. E ele fecha no versículo 5 dizendo: e aquele que, por ser meu seguidor, recebeu uma criança como esta, estará recebendo a mim.
Se você recebe o exemplo da criança, recebe essa orientação de Jesus, você estará recebendo Jesus na tua vida. Estará recebendo a presença do Senhor. Irmãos, hoje é uma noite muito especial. É uma noite para nós nos alegrarmos com o Todo-Poderoso. Para termos prazer com o Todo-Poderoso. E nós precisamos buscar a presença incansavelmente do Senhor na nossa vida. Precisamos buscar, irmãos. Se amamos o Senhor, não permitamos que nada nos afaste da presença do Eterno. E para finalizar a nossa palavra, só lembrando aos irmãos, hoje nós estamos vivos, amanhã só Deus sabe. Estejamos preparados para nos encontrarmos com o Senhor hoje. Nós vivemos o tempo presente. O futuro pertence a Deus. O amanhã pertence a Deus. E se nós fomos chamados hoje para estarmos na presença do Mestre, seremos ou não aprovados? Seremos ou não aprovados? Lembrou da gambiarra? Do jeitinho brasileiro? Do jeitinho que Jesus pode dar para você? Não, não existe. Só tem uma solução, não tem jeitinho. E a solução é Cristo Jesus. Amém? Amemos o Senhor com todas as nossas forças. E sejamos como crianças, totalmente dependente do Pai Eterno, em todos os aspectos da nossa vida, e veremos a glória do Senhor. Vamos colocar de pé para nós orarmos. Senhor, nós te louvamos pela tua graça. Te louvamos pela palavra proferida, Senhor. Que teu Espírito trabalhe cada coração e faça-nos ver a necessidade de vivermos inocentes como as crianças, na total dependência do teu amor e do teu zelo, de amarmos a ti com todas as nossas forças, para que haja crescimento na nossa vida, Senhor, e para que no dia eterno estejamos junto contigo, para todos os dias da nossa vida, para todos os dias na eternidade, te louvarmos e te glorificarmos. Ó Deus amado, eu quero declarar a tua bênção sobre a tua igreja, e que tu trabalhes a cada coração em nome de Jesus. Amém. Vivo o nosso Deus. Vivo o nosso Deus. Mensagem número 593.